para cada um dos seus filhos que aqui está. Olha, meu Pai amado, para cada um, para cada família representada aqui nesta manhã, Senhor amado. Pedimos a Ti, meu Pai amado, no nome de Jesus, o Senhor esteja guardando, o Senhor esteja fortalecendo a cada um, fortalece o físico, fortalece o espírito, meu Pai amado, para que cada um dos Teus filhos possam permanecer firme nesta caminhada. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, nós se humilhamos neste momento, reconhecendo, meu Pai amado, que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que somos errôneos, mas também reconhecemos que acima de nós há um Deus que age por compaixão e por misericórdia, há um Deus acima de nós que está com os seus braços abertos, com as suas mãos estendidas para nos levantar quando nós caímos. Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor amado. Nos guarda, meu Pai amado, nos ajuda, Senhor amado, a permanecer firme nesta caminhada. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, fala conosco nesta manhã, ministra ao nosso coração o Teu querer, por intermédio da Tua palavra, liberta a nossa mente, desbloqueia, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor amado, nos tira, Pai amado, do comodismo, nos tira da estagnação, Senhor amado, para que nós podemos estar perseverando, meu Pai amado, firme diante da Tua caminhada, mas que nesta manhã, meu Pai amado, o Senhor possa receber toda a adoração, que nesta manhã o Senhor possa receber todo o louvor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, revivifica, meu Pai amado, que o Espírito venha revivificar sobre a carne, mas que a carne seja mortificada e o Espírito revivifica, Senhor amado, que nesta manhã seja prevalecida a Sua vontade, que nesta manhã seja prevalecida a vontade do Espírito e não a da carne. Recebe o clamor, recebe a oração dos Teus filhos, recebe toda a adoração, meu Pai amado, entregue diante de Ti, que o louvor, meu Pai amado, possa chegar diante de Ti com incenso, que a nossa súplica, meu Pai amado, possa chegar diante de Ti, Senhor amado. Deus, nós pedimos a Ti, Senhor amado, que seja ativado desde já uma atmosfera profética de bênção, que seja ativado um ambiente, meu Pai amado, onde certamente a Tua presença é evidente neste local. Então, Senhor amado, nós nos quebrantamos aqui e pedimos a Ti, Senhor amado, que o sangue do Cordeiro venha nos purificar, que o sangue do Cordeiro venha nos limpar, na autoridade do nome de Jesus, Senhor amado. Nós oramos, nos quebrantamos diante de Ti. Você pode se colocar de pé neste momento? Neste momento, assim com louvor, você possa glorificar ao Senhor. Que nesta manhã, o Teu louvor, a Sua adoração, possa chegar diante do trono do Pai neste momento. Você está aqui para louvar e para exaltar o nome do Senhor. Não interessa qual foi, como você entrou aqui, não importa como está a sua vida, se quebranta, se arrependa, louve ao Senhor, exalte, porque lá na cruz tudo já foi consumado, e logo mais você estará juntamente na mesa com o Pai. Então, meu irmão, eu quero convidar você, juntamente com o ministério de louvor, eles estão aqui prontos, mas que nesta manhã o céu se abra, o Senhor recebe a minha adoração, a sua adoração. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor e adore a Ele. Mais alto que você pode. Comece a glorificar, comece a exaltar o nome do Senhor nesta manhã. Eu
participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela luz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Só igreja. Pela cruz me chamou. O Senhor está aqui, sinta a presença dele. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Você possa estar levantando as suas mãos, dar um grande salva de palmas a esse Deus que é todo poderoso e merece toda a nossa adoração, toda exaltação seja para Ele. Aleluia.
Paz, igreja. Pode se assentar. Fique à vontade. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Dê um glória a Deus aí, querido. Eita. Abra sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 1. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer muito falar ao seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor quer revelar muitas coisas às nossas vidas, endireitar muitas coisas que não têm dado certo, endireitar o caminho que muitas das vezes nós criamos para nos afastar da presença dEle. Mas hoje é amanhã, né? Do Senhor abrir os nossos olhos e nos fazer voltar de novo o caminho que leva para Ele. Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Nós vamos continuar no tema do nosso mês, que é a respeito de caráter. E falar de caráter que nem eu disse no outro culto, é muito difícil. Porque o Senhor sempre está nos mostrando coisas que nós precisamos melhorar, sim ou não? O Senhor sempre está revelando coisas no qual nós precisamos crescer, nos aperfeiçoar. Se o Senhor, eu acho que se Ele nos mostrasse de uma vez só tudo aquilo que nós precisássemos mudar, eu acho que daria uma depressão em nós. Mas Ele é tão amoroso que Ele nos faz pensar que muitas das vezes nós somos bons e perfeitos, mas Ele somente é perfeito. E quando nós pensamos que nós já estamos bons o suficiente, Ele vem e mostra algo novo que nós precisamos melhorar, algo novo que nós precisamos crescer. Davi era assim, um dia era um urso, né? No outro dia era um leão, no outro dia era um gigante, no outro dia era um exército inteiro de Israel contra ele. Dia após dia o Senhor nos dá lutas diferentes, nos dá lutas maiores, mas o interessante é que Ele não nos dá a batalha no qual nós não podemos vencer. O interessante é que o fardo que Ele nos dá é o fardo que nós podemos e conseguimos carregar. Diferente do mundo, o fardo do Senhor é leve, sim ou não? Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E aquele que os busca encontra descanso. Isso daí, querido, nós não encontramos em lugar nenhum, porque o Senhor é aquele que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele está conosco a todo momento, amém? Eu quero ler para vocês o texto de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. Falar de caráter. Eu até brinquei no outro culto, é a mesma coisa falar de bafo. Ninguém tem, né? Ninguém tem esse problema. É só com o outro. É só com o irmão. Não, eu não, capaz. Ó, cheirosinho, né? Então, caráter, quando a gente vai mexer na ferida, sempre sai, fala a Deus, mas na verdade Deus quer falar contigo, irmão. Deus não quer falar com o irmão do lado somente. Deus não quer falar com a pessoa que ficou em casa, porque ela está em casa, a não ser aquele que estão assistindo a live dessa manhã. Mas se você está aqui é porque o Senhor quer falar com você. Amém? Daniel, capítulo 1, a partir do verso 5, vai dizer assim. Deixa eu só me encontrar aqui na luz. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel a Belsazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações.
Transmita a nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos para caminhar conforme o teu querer e a tua vontade. Essa manhã desperta-nos a viver um evangelho no qual agrada ao Senhor. Não por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que tu és, Senhor. Fala aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, a ouvir a tua voz essa manhã. Permita-nos, Senhor, a ser direcionado por ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, eu creio que você conhece um pouco da história de Daniel, no qual o povo hebreu ele foi levado cativo pelo povo babilônico há mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E a palavra diz que Deus permitiu que o povo fosse entregue à mão de Nabucodonosor. E o povo então de Deus ele foi levado cativo à Babilônia. Não porque ele era um povo bom, mas porque eles estavam apartados dos mandamentos do Senhor. Eles já tinham sido mandados por um lugar ruim, mas porque eles tinham se tornado ruim por ter se afastado de Deus. E a história vai dizer a respeito desses 4 jovens, no qual eles foram chamados para morar na Casa Branca, para morar no palácio do rei, para morar ali na casa do próprio rei, e não somente morar na casa do rei, mas também ter acesso a tudo aquilo que o rei teria acesso também. Principalmente a mesa, principalmente os alimentos, o vinho, as festas. Eles por 3 anos seriam ensinados a viver os costumes daquele lugar, para daí então depois eles pudessem ir e servir ao rei. A história mostra que por mais que as circunstâncias desses jovens era tudo propício para que eles pudessem largar tudo aquilo que eles conheciam a respeito de Deus e começar a viver uma nova vida agora, uma vida com toda a sua própria liberdade, vivendo tudo aquilo que o mundo poderia oferecer de melhor. A história vai mostrar que por mais que esses jovens tinham acesso a todas essas coisas, eles decidiram permanecer fiel a Deus. Não pelo simples fato de comer a comida do rei, mas nós entendemos que o povo babilônico ele era um povo totalmente devoto a deuses pagãos. Então o alimento deles era consagrado a ídolos. O vinho era fermentado com álcool, era fermentado, tinha o álcool ali no meio. Era uma bebida fermentada. As festas, geralmente quando um rei ele dava uma festa, era de 180 dias de festas. Então agora imagina, esses jovens agora, até o seu nome eles têm o nome mudado. Eles poderiam viver ali, dali para frente, uma nova vida. Muitos diriam que foi até uma sorte que eles viveram, né? Olha só, sair e os outros escravos lá, todos servindo, todos em posição de escravo, mas eles morando na casa do rei. É um privilégio, muitos poderiam pensar. Meu querido, mas aquele que serve o único que é digno de ser louvado, ele entende que na vida dele existe somente um rei. Existe somente a um no qual no último dia ele vai se assentar à mesa. Nós cremos que no último dia o nosso rei, o rei Senhor Jesus, vai nos buscar. E nós nos assentaremos à mesa com ele na boda do Cordeiro. E nós receberemos, assim como a ceia de hoje, nós receberemos a ceia da própria mão do Senhor Jesus. Aquele que foi comprado, de maneira alguma, um dia será vendido. Aquele que foi comprado por um alto preço, ele não se vende, querido. Ele não se vende por iguarias alguma, por opção alguma desse mundo. Aquele que foi comprado por um alto preço, entende o valor no qual ele carrega e não se vende. E isso que esses jovens entenderam em suas vidas, que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Melhor é servir o nosso Deus, melhor é um dia em sua casa do que 1000 noites em outro lugar. Melhor é estar nos atos do Senhor do que viver desperdiçando a vida em outros lugares. Jovem, nessa manhã o Senhor quer nos trazer alguns exemplos desses jovens que decidiram não se contaminar, mas decidiram se manter fiel. Porque muitas das vezes, uma das desculpas que nós damos ao nosso pecado, à nossa falha, é que nós não tivemos outra escolha, sim ou não? Sim ou não? Muitas pessoas olham assim, olha, eu não tive outra opção, eu não tive outra escolha,
era fazer isso ou não fazer, ou era aceitar isso ou não ter mais nada. Muitas das vezes nós nos vemos encurralados. Esses jovens talvez se viram encurralados, mas por mais que exista um decreto, esses jovens eles estavam debaixo de um decreto do rei, no qual eles deviam se assentar na mesa do rei, no qual eles deviam comer da mesma comida do rei, no qual eles deveriam ser ensinados pelos costumes daquela região. Eles estavam, por mais que havia um decreto sobre a vida deles, eles não decidiram viver em base das circunstâncias do decreto, mas eles resolveram mudar a circunstância no qual eles estavam vivendo. Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É só viver ao contrário das circunstâncias. Nós não devemos nos conformar. A partir do momento que nós não nos conformamos, aí sim nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse conformar não é simplesmente abaixar a cabeça e aceitar, mas é se tornar a forma, é se formar, é criar a forma no qual a circunstância que você está vivendo. Um bolo, quando vai fazer um bolo, se você quer fazer um bolo redondo, você coloca ele numa forma redonda. Quando você quer fazer um bolo quadrado, você coloca ele numa forma quadrada. O se conformar que esse texto está dizendo é que vocês não sejam moldados conforme os padrões desse mundo. Você não pode ser moldado conforme as circunstâncias que está te cercando, mas você deve transformar as circunstâncias no qual te cerca, porque o Senhor nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O poder da igreja é tão forte que ele abala as portas do inferno. Não é o inferno que oprime a igreja, mas é a igreja que tem que ir para cima do inferno. É o inferno que tem que passar mal quando a igreja está presente. As trevas não permanecem quando a luz resplandece. Quando a luz acende, ela não precisa pedir licença para as trevas, mas as trevas automaticamente têm que se pôr em retirada, porque aonde há a luz do Senhor, as trevas têm que fugir. Então você não deve se colocar numa posição de coitado e dizer assim: olha as circunstâncias, Deus, assim eu não tenho escolha. Mas não, o Senhor colocou em nós poder de fazer a nossa própria realidade. Sim ou não? Amém? Meu querido, entenda uma coisa: o caráter cristão é não ser moldado conforme o ambiente e as circunstâncias, mas o cristão, ele transforma o ambiente no qual ele chega. Ele não precisa ter um ambiente, uma circunstância propícia para que ele possa então manifestar a glória de Deus. Não, ele chega com a glória de Deus e muda todo o ambiente. Entenda uma coisa: o José, ele liderou quando ele esteve na sua casa. Os irmãos não gostavam dele. José liderou quando ele esteve no cativeiro. Ele liderou quando esteve na casa de Potifar. Entenda isso, querido, guarde isso no seu coração. Você não muda conforme o ambiente onde você está, mas você muda o ambiente onde você está conforme a pessoa que você é. Quando você está entendendo, diga amém. Segunda coisa: o caráter está ligado diretamente àquilo que você faz, independente se tem alguém olhando ou não. Caráter é fazer a coisa certa, independente se tem alguém te vendo, aplaudindo, ou se não tem ninguém olhando para você. Caráter é fazer as coisas corretas, fazer aquilo que é a vontade de Deus, independente se você vai ser beneficiado ou afetado negativamente com isso. Guarde isso no seu coração. Hebreus 4:13 vai dizer assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Entenda uma coisa: as pessoas podem não estar te vendo, as pessoas podem não estar te olhando, mas existe um Deus lá no céu que está enxergando e vendo todos os seus comportamentos, todos os seus passos. Não existe nada que está escondido aos olhos do nosso Deus. O texto continua dizendo: em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é Ele que todos nós teremos que no último dia prestar contas. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Caráter é independente das pessoas que estão te vendo, ou se não existe ninguém te olhando. Esses jovens, eles estavam em uma terra totalmente estrangeira, totalmente afastado do seu povo. Esses jovens teve até os seus nomes mudados. Esses jovens estavam num ambiente
no qual ninguém conhecia. Eles poderiam facilmente agora desfrutar de uma vida boa, desfrutar de prazeres desse mundo, mas independente deles estarem diante dos olhos das pessoas, mas entendendo que eles estão debaixo dos olhos de Deus, eles decidiram em seu coração se manter fiel ao Senhor, independente de tudo aquilo que estava sendo servido para eles. Não é sobre quem está te vendo, não é sobre quem está te observando, mas é sobre aquele que te criou e aquele que a todo momento está olhando para a sua vida. Meu querido, a graça, ela muitas das vezes é mal interpretada. A graça não é carta branca para pecar, mas a graça é algo que nos constrange. É algo que todas as vezes que nós falhamos, nós não encontramos a repreensão, mas nós encontramos olhos de amor nas nossas vidas. A graça não é a carta branca para você sair pecando, mas é algo que te constrange cada vez que você peca. É algo que você, quando você falha, você olha para Deus. Talvez você espere um olhar de julgamento, mas daí você encontra um olhar de amor. Um olhar no qual quer te abraçar e te amar, independente daquilo que você fez. A graça, ela te consome de uma forma, ela te comove de uma forma, no qual te traz um pensamento: como pode eu ser tão falho e ainda o meu Deus, que tem todo o poder para fazer todas as coisas, e continuar me amando, independente das coisas erradas que eu faço? Meu querido, eu não sei se constrange você, mas isso me constrange muito. Porque eu sei o quanto eu sou falho, eu sei o quanto eu sou pecador. Mas quando o inimigo tenta usar essas armas para tentar me afastar dele, eu lembro que o amor dele é maior do que todas essas coisas. O amor dele é maior do que os meus pecados, é maior do que as minhas falhas. Tanto que ele resolveu se esvaziar de si mesmo e morrer no meu lugar, e entregar a vida dele por mim. Quando o inimigo tenta jogar essas coisas na minha mente, de quanto eu sou falho, de quanto eu sou pecador, para me afastar dele, eu lembro da graça, e a graça me aproxima cada vez mais dele, me traz cada vez mais perto dele, porque ao invés de julgamento, ele me abraça e diz que me ama. Outra coisa que nós devemos entender, que fiel não é aquele que não trai. Entenda, fiel não é aquele que não trai, mas sim aquele que, por mais que teve diversas oportunidades de trair, permanece fiel. Fiel não é somente aquela pessoa que não traiu, porque talvez aquela pessoa que traiu, ela só não traiu porque nunca teve uma oportunidade para trair. Mas fiel é aquele que, por mais que teve várias oportunidades de trair, ainda continuou fiel, ainda permaneceu fiel. Tem uma frase que diz assim: a oportunidade faz o ladrão. Você já ouviu essa frase? A oportunidade faz o ladrão. Mas essa frase, se você analisar, ela está errada, porque na verdade a oportunidade revela o ladrão, porque aquela pessoa sempre foi ladrão, mas só bastou uma oportunidade para ela revelar aquilo que ela sempre foi. Sim ou não? Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Por quê? O que nós devemos entender? O que isso tem a ver com a palavra? É que não importa as oportunidades que te rodeiam, você continuará fiel se o seu caráter estiver baseado na palavra do Senhor. Não importa as oportunidades que têm se apresentado diante de você, o que importa é que realmente você é. Se o seu caráter, se a sua confiança, se a tua sabedoria está baseado na palavra do Senhor, pode vir oportunidades, pode vir qualquer coisa oferecendo para você, para desviar da vontade do Senhor, que nada vai te tirar do caminho que o Senhor tem para você. As oportunidades não fazem quem você é, a oportunidade revela aquilo que você sempre foi. Eu vi uma vez, quando a polícia, se não me engano, do estado do Espírito Santo entrou em greve. Quem lembra? As pessoas saíram saqueando as lojas. Derrubaram as lojas e gente que estava voltando do trabalho ali, viu uma televisão marcando, ó, grudou a televisão e levou embora. Mas daí as imagens de segurança viram as pessoas que eram, identificaram, e aquelas pessoas tinham um prazo para ir devolver. E um monte de pessoas foram devolver aquilo que eles tinham roubado. Mas o interessante é que essas pessoas não tinham antepassado criminoso, mas eles viram ali uma oportunidade
né? Viram ali a loja aberta, um monte de gente pegando, e ele viu ali, tá, mas ninguém pegou, ele foi lá e pegou e levou. Então a oportunidade não faz o ladrão, mas só revelou aquilo que ele sempre foi. Talvez você não é um ladrão, você nunca roubou, mas talvez se aparecer uma oportunidade diante de você, se você roubar, quer dizer que você sempre foi um ladrão, você sempre teve a mente de um ladrão, você só estava faltando para você, diferente de um ladrão que praticou, o que faltava para você era simplesmente a oportunidade. Fiel não é simplesmente aquele que nunca traiu, mas é porque o cara talvez era tão feio que nunca teve a oportunidade de trair a esposa, né? Não é que ele era fiel, é que de ação, né? E olha, nossa, fulano era tão fiel à esposa, mas no pensamento dele, assim, é porque eu não tive a oportunidade. Mas brincando, querido, olha, entenda que a oportunidade, ela só revela quem você sempre foi. Quem um dia fica rico, eu já disse aqui, quem um dia fica rico, não fica mesquinho. Mas ele sempre foi mesquinho, mas foi um mesquinho sem dinheiro. E agora se tornou um mesquinho com dinheiro. O dinheiro só aumentou aquilo que ele sempre foi. As oportunidades sempre vai nos mostrar aquilo que nós sempre foi. E as oportunidades, ela vai bater na sua porta todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Vai ter a oportunidade para você se afastar do Senhor. O inimigo, ele vai oferecer algo novo para você. Mas se o seu caráter estiver forjado no Senhor, de maneira alguma você vai desviar, porque você não pode negar aquilo que você é. Salmos 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? O mesmo texto responde: vivendo de acordo com a sua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Para encerrar, querido, num seminário, um professor, ele era muito inteligente, esse professor. No outro culto eu contei as histórias, não deu muito certo, né, pastor? Mas não deu muito certo as histórias, a ilustração. Mas essa ilustração é boa, é boa, é boa, é boa. Essa é boa, essa é boa. A Nenê até hoje zoou comigo por causa dessa. Depois vocês assistem lá, foi gravado ainda, querido. Tá gravado. Mas no seminário, um professor, ele era muito inteligente. E os alunos então quiseram pregar uma peça nesse professor. Não é jogando água nele enquanto ele estava no banheiro, não, mas era outro. Ah, era esse. Depois o pastor Ju te conta a história, depois você procura ele. Mas tentaram pregar uma peça nesse professor no seminário e fizeram uma pergunta para ele, no qual talvez muitos aqui não saberiam responder. E talvez se respondesse de uma forma contrária, muitos chamariam de hipócrita. Mas perguntaram para esse professor assim: professor, se você estivesse num quarto de motel, com as portas trancadas, com uma modelo, e essa mulher toda nua na sua frente, o que o senhor faria? Aí o professor, sem hesitar, falou: eu transaria com ela. É boa a história, pastor, segure. Aí todo mundo espantou, falou assim: ah, tá aí, ó, o senhor teria coragem de cometer esse erro mesmo? Ele respondeu assim: não, meu maior erro não seria se deitar com essa mulher, mas é fazer com que a circunstância chegasse até esse ponto. Muitas das vezes nós sabemos das coisas que nós temos a fraqueza, sim ou não? Muitas das vezes nós sabemos aquilo que nós cedemos, aquilo que é o nosso ponto fraco. E nós, muitas das vezes, é tipo assim: se uma pessoa tem fraqueza com bebida, ela vai numa festa que tem bebida. Automaticamente, de estar naquele ambiente com bebida, e a fraqueza dela é bebida, vai afunilar que no final daquela circunstância ele vai beber. Mas o erro dele não foi somente ter bebido, mas foi o erro, ele já foi cometendo lá atrás, de ir à festa, de estar no meio daquele meio que
e vai ser propício para ele cometer aquele pecado. Então o pecado não é somente o ato em si, mas aquilo que te leva às circunstâncias no qual você não tem outra alternativa a não ser ceder à tentação. Entenda uma coisa, Davi, o maior erro dele não foi se deitar com Batseba, mas o maior erro dele não foi estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus para Davi naquele momento é que ele estivesse na batalha, é que ele estivesse na guerra, lutando contra o povo inimigo. Mas a partir do momento que ele decidiu não estar no centro da vontade de Deus, ele estava aberto a cometer qualquer tipo de pecado. Então o maior pecado não é simplesmente ceder à tentação, mas é caminhar para o lugar que te leva à tentação. Meu querido, todas as vezes, vou para cá, né, da noite, o Senhor, Ele manda alertas para mim e para você. Porque um pecado, você nunca levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou pecar largado. Você nunca levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou pecar mais que ontem. Ninguém se levanta de manhã com esse pensamento. Meu querido, mas nós devemos entender que assim como o inimigo ele é estrategista contra nossas vidas, nós também temos que criar estratégia para não ceder às tentações. Se é no momento do dia no qual você fica sozinho na sua casa, com a internet, com o celular na mão, não fica sozinho. Sai aí, vai andar, vai passear, mas não ceda àquela tentação de ficar sozinho. Se é estar na roda de amigos, no qual você sabe que é um amigo que leva você a ter um comportamento diferente daquilo que você é, se exclua dessa roda de amigos. Não que você vai se excluir de todo mundo, mas você deve modificar as companhias no qual você está andando. Entenda, querido, que o ponto que te leva a pecar não é da noite para o dia, mas existem passos anteriores a esse ponto que te leva a pecar. Como você está entendendo? Diga amém. Com essa história nós entendemos, querido, que não importa as circunstâncias, não importa se tem alguém nos vendo, não importa as oportunidades que estão nos oferecendo, mas importa aquilo que nós somos em Deus. Importa aquilo que Ele está fazendo na minha vida, aquilo que Ele está transformando dentro do meu ser, dentro do meu caráter. O Senhor quer trabalhar no caráter dessa juventude, desses jovens nesse século. E entender, querido, que nós fomos chamados para mudar essa geração. Entender que nós fomos chamados para ser os jovens que vai marcar essa geração. João vai dizer que nós não vamos vencer o maligno, mas nós já vencemos o maligno. Nós temos o poder do Espírito Santo agindo em nós. A própria palavra do Senhor vai dizer que Ele nos chamou, não porque nós somos bons, não porque nós somos os melhores, mas tem uma coisa que a palavra diz que nós somos fortes, nós podemos sim resistir o poder do maligno que opera sobre as nossas vidas. Nós podemos. Eu gosto de dizer que José ele tinha o Espírito Santo no lugar onde que muito jovem deveria ter. José tinha o Espírito Santo nas pernas, porque quando a tentação veio, a primeira coisa que ele fez foi correr. Ele correu, ele se afastou. Ele não tentou ser aquele o melhor, mas ele se afastou, porque ele entende, querido, que a tentação muitas das vezes vai vir naquilo que você é fraco. José não correu porque ele era santo, mas porque ele era fraco naquela área. E se ele ficasse ali, com certeza ele cederia àquela tentação. Mas a primeira reação que ele teve foi fugir. Se coloque de pé para nós orarmos, querido. O interessante desse texto é que o próprio Deus entregou o povo hebreu na mão da Babilônia. O próprio Deus entregou o povo hebreu na mão da Babilônia. Então entenda uma coisa. Esses 4 jovens, eles foram para uma terra que não era muito boa, mas eles só foram para lá porque a terra deles também não estava muito boa. Presta atenção. Deus só tinha entregado o povo hebreu na mão dos babilônios porque eles tinham se afastado dos mandamentos do Senhor. Então eles foram para um lugar que não era muito bom, mas o lugar que eles saíram também não era um lugar muito bom. Entenda o que eu quero te dizer. Não entenda o lugar de onde você saiu, e não importa o lugar de onde você saiu, não importa o lugar para onde você está indo, mas o que importa é aquilo que você carrega dentro de você. Não importa da onde, Juninho, mas a minha família, eu fui criado no meio de um lar, eu fui criado no meio de um povo, eu fui criado num bairro. Por isso, sabe quem deu essa desculpa? Quem deu essa desculpa foi Isaías.
quando ele viu a glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, lá em Isaías 6,5 diz assim: então gritei, ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. E ele continua dizendo, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele está falando assim, olha, eu tenho os lábios impuros, mas eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, meu querido, não importa de onde você veio, não importa como foi a sua criação, o que importa é que a partir do momento que você nasceu, que você renasceu, que você aceitou Jesus, e Ele começou a mudar e a transformar o seu caráter, não importa de onde você veio, e não importa para onde vão te mandar um dia, o que importa é aquilo que você carrega no seu coração, que é o caráter de Cristo, que é o caráter de um cristão, e nada, nem ninguém, e circunstância alguma, pode abalar aquilo que Ele está construindo dentro de você. Deus vai continuar dizendo, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Como com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Essa brasa que foi arrancada do altar do Senhor, eu entendo que como tipifica o sangue do Senhor Jesus, que asperge sobre as nossas vidas. Esse sangue que até hoje tem escorrido no madeiro, é o sangue que pode nos purificar de todo o nosso pecado, de toda a nossa falha, de toda a nossa impureza. Meu querido, eu não sei se o seu caminho até hoje aqui tem sido um caminho puro diante do Senhor, mas o sangue de Jesus é aquele que tem poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Talvez a tua vida não tenha sido uma vida exemplar assim como a de Daniel, mas o Senhor nessa manhã quer fazer um divisor de água na tua vida e quer derramar sobre a sua vida, assim como o suco de uva que nós vamos tomar, o pão, o suco de uva tipifica o sangue de Cristo. É esse sangue que está descendo sobre a cruz do Calvário, é esse sangue que me purifica, que te purifica nessa manhã e te dá páginas em brancas para você começar a reescrever a sua história. Para encerrar, Tito 2,11 vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Quem é a graça manifesta de Deus? Jesus. Se manifestou Salvador a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, ele encerra dizendo, verso 14, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Feche os seus olhos, meu querido, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Pai. Nós Te adoramos e bendizemos ao Teu santo nome. Pai, nessa manhã nós falamos a respeito do que é ser puro, da pureza, de um caráter puro diante da Tua presença. Nós vimos através da história de Daniel, Senhor, que ele se manteve puro, que ele se manteve fiel, Senhor. Mesmo, Deus, as circunstâncias dizendo para ele ter outro tipo de atitude, mesmo ninguém vendo eles, mesmo ninguém reconhecendo eles, e mesmo, Senhor, eles tendo toda a oportunidade diante dos seus olhos, mas mesmo assim, Pai, eles se manteram fiéis. Pai, nessa manhã nos ensina, Pai, a ter um caráter, a ter um comportamento assim como desses jovens, que com a idade de 14 e 15 anos já entendiam o propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Nos ensina, Senhor, a
se manter fiel, puro e reto diante da tua presença. Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que nos rodeia, independente daquilo que nos cerca. Pai, se nessa manhã há um jovem aqui que se sente impuro, que se sente, Senhor, injusto diante da tua presença, que nessa manhã, Senhor, possa haver arrependimento, que nessa manhã ele possa sentir a tua graça sendo manifestada sobre a vida dele, e acima de tudo que ele possa sentir o sangue do Senhor purificando a vida de cada um deles, Senhor, dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Senhor, nos ensina a ter um caráter como desses jovens nessa manhã. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. A paz do Senhor, amados. Amém. Nós vamos compartilhar com você neste momento, o momento da ceia. E nos alegra o coração poder ceiar com você, poder participar da ceia, uma vez que vivemos dias difíceis. Dias difíceis. Eu confesso para você que tem um texto da palavra do Senhor que me choca muito, que é aquele texto de Hebreus em que diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. Eu confesso a você que nos dias que nós temos vivido tem sido muito difícil, porque nós pastores às vezes temos aquele pensamento que nós temos o controle da ovelha, e não temos. É o Senhor que controla. Mas mesmo assim é inevitável que a gente vá sofrer um pouco. É inevitável que a gente vai sofrer tentando administrar as ovelhas, assim como o Senhor quer. Não são dias fáceis, mas eu entendo que na prensa que sai o suco de uva. Eu entendo que é no calor do fogo que se extrai o melhor metal. Por isso eu entendo que esses dias são dias que Deus tem purificado a igreja e tem realçado a verdadeira igreja dele. A verdadeira igreja. Não é fácil, não é. É duro. Mas Deus tem tratado com a verdadeira igreja. Deus tem me provado momento após momento que Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. Há momentos que a gente se fecha e pensa: meu Deus, agora o que vai ser? Como se Deus tivesse perdido o controle. A gente se sente um pouco improdutivo, se sente um pouco limitado, muito limitado na realidade. Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, assim como desse momento. Mas para que eu e você entenda o que nós vamos participar agora, a ceia, diga: ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Diga: o meu corpo. Meu corpo. A ceia, eu preciso analisar que a primeira coisa que eu preciso entender nessa análise é um olhar para trás, quando eu olho para a cruz e eu entendo que um corpo foi entregue em meu lugar. Quando eu vou ceiar, primeira coisa que eu preciso entender: Jesus Cristo morreu em meu lugar. Eu tenho que ter claro isso na minha mente. Quando eu for comer do pão, quando eu pegar o pão em minha mão, eu preciso ter claro que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Então o primeiro olhar meu vai ser para trás. O segundo olhar meu, assim como o texto do versículo 26 vai dizer: até que Ele, ninguém lembra? Até que Ele venha, até que Ele volte. E eu penso que esse é um dos maiores choques da minha vida, porque eu era menino e eu me assentava na cadeira e eu ainda era meio travesso, meio, cheio de dar problema para os diáconos da igreja. Mas eu sempre fui um jovem que cria na volta do Senhor Jesus. Eu nunca fui estagnado e pensando: minha vida vai ser só nesse plano. Queridos, eu sonho, se existe um sonho, é com a volta de Cristo dentro de mim. Eu sonho com isso. Quando eu tomo a ceia, o meu primeiro olhar é que Ele morreu em meu lugar.
O segundo olhar é que ele morreu, ressuscitou, porque a maior festa da igreja não é que ele morreu, mas que ele venceu a morte. Ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, hoje nos traz esperança de que em breve voltará. A ceia anuncia que eu preciso ter claro o sacrifício na cruz e ter claro de que ele voltará. Ei, cadê a igreja que sonha? Cadê a igreja que levanta as mãos e diz Maranata? Hoje eu acordei e o meu espírito, sabe, mexeu comigo um pouco hoje, porque hoje eu acordei e Deus logo pela manhã me deu uma visão. O céu enegrecido, não avermelhado. O céu, e eu não estou dizendo de uma visão natural, mas uma visão espiritual. O céu estava inteiro avermelhado e havia muita movimentação nos céus. E naquele momento Deus falava uma voz ao meu ouvido, dizendo: filho, aonde está a minha igreja? Aonde está a minha noiva? E eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Aonde está a igreja do Senhor? Ei, uma igreja que ceia é uma igreja que não tira da sua mente o pensamento, não tira da sua mente o pensamento de que Ele está voltando. Ele está voltando. Pode distribuir a bandeja. Ei, você precisa ter claro o valor do sangue de Jesus sobre a sua vida. O primeiro olhar é que Ele foi morto. E quando Ele foi morto, o sangue verteu. E o sangue verteu para propiciar sobre a nossa vida, desviar a ira do pecado de nossa vida. O Senhor não mais nos vai destruir, porque nós fomos achados pelo Senhor. A segunda e a terceira, eu quero que você entenda. A terceira coisa que eu preciso aprender antes de cear, porque a palavra do Senhor vai dizer: examine-se, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como põe bebedor, cale-se. Ei, você precisa olhar para dentro de você. Isso que eu falei está claro? Você tem claro que Jesus morreu na cruz? Então quando você sai por aí, lembra do caráter cristão, lembra do caráter aonde você tem vendido Jesus, aonde você tem colocado Jesus, pelo que você tem trocado Jesus. O Juninho falou muito bem hoje. Que palavra! Queridos, o problema não é só fazer, o problema não é o ato do coito, o ato do adultério. Jesus, Ele diz: ei, agora a graça é onde eu vou julgar a igreja por aquilo que ela pensa, não por aquilo que ela faz. O que você faz é só consequência do tombo que você já teve no seu pensamento. Ei, a terceira coisa que eu preciso entender é que a ceia, eu olho para trás, eu vejo Jesus voltando, eu analiso o meu coração, e em quarto lugar, eu entendo que para mim ceiar, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. O texto vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E daí no versículo 27 vai dizer: por isso aquele que comer do pão e do cálice indignamente. Deixa eu dizer o que é indignamente. É você não entender que você é um corpo. É você não entender que você é um corpo, e aí você come pensando que você salva a si mesmo, pensando que a salvação é só para você. Você não entende que você faz parte de um corpo. Ei, pergunte para você hoje. Pergunte: eu estou perdoando? Eu estou amando? Eu estou entendendo? Eu estou orando? Eu estou deixando de ser tão crítico como eu era tão crítico? Quando eu vou na igreja, eu parei de ficar analisando tanto a vida dos outros e estou me autoavaliando. Porque tem gente que vem na ceia, fica avaliando a vida do outro, fica falando: mas puxa, fulano não vai ceiar. Enquanto nós devemos olhar a nós mesmos. Ei, se tem uma coisa que nós temos que realmente entender, é lidarmos com nós hoje. Eu olho para a cruz, vejo Jesus, o sacrifício. Eu olho para frente e vejo que Jesus está voltando. Eu olho para o meu coração, examino o meu coração e vejo que há coisas que tem que ser mudada. O salmista diz o que na oração? Salmo 139: examina o meu coração, Senhor. Olha o meu coração e vê se há algum caminho mau e muda. E quarto lugar, você precisa viver em igreja. Você precisa aprender que você é uma igreja.
Uma igreja se preocupa um com o outro. Me diga uma coisa para mim, me diga uma coisa e eu concluo. Para ele servir a ceia para você. Eu não quero servir de qualquer jeito hoje, mas eu quero que você discirna isso. Você cuida do seu corpo? Cuida, não cuida? Você cuida só da parte de baixo, dos olhos para baixo, ou você cuida da parte de cima? Será que você cuida do teu corpo num todo? Cuida, cuida. A gente penteia o cabelo, a gente lava, a gente corta a unha do pé, a gente corta a unha das mãos. Ei, a gente cuida do corpo num todo, porque se um dedo estiver ferido, ele vai fazer doer todo o corpo. Há uma necessidade de nós entendermos que é um corpo. Eu não posso ceiar sabendo que eu estou provocando mal ao meu irmão. Eu preciso me preocupar com o meu irmão. A ceia também é eu olhar ao lado e entender que eu tenho comunhão uns com os outros. Quantos entenderam isso? Diga amém. Amém. Receba então neste momento, por mão dos diáconos e presbíteros, o pão que simboliza o corpo e o cálice que simboliza o sangue. Mas eu queria que você abaixasse um pouquinho a touca aí, a touca não, a máscara. Abaixa a máscara aí e cante junto, cante com todo amor. Quão cego eu andei, neste mundo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas Jesus quer saber onde está a igreja. E o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Todos juntos, Foi na cruz, onde um dia eu vi. Só quem entende o papel da cruz, só quem entende o significado da cruz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados revi, sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quem realmente se alegra na luz do Senhor, diga amém. Glória a Deus, que gostoso, não é? Maravilha de Deus. Quero que você pegue o seu pão, pegue também o cálice. Nós vamos consagrar nesse momento o pão que simboliza Cristo Jesus.
sendo entregue na cruz do Calvário. Ao você ceiar, você não pode ceiar sem lembrar que Jesus morreu em seu lugar. Mas o mesmo Jesus que morreu e fez verter o seu sangue para nos purificar de todo pecado hoje mesmo, Ele nos purifica de todo pecado. É o mesmo Jesus que ressuscitou e está conosco e reacende a chama, sabe, a alegria de termos a esperança nele. Por isso, nesse momento, eu queria que você levantasse o pão e o cálice. Pai, eu quero consagrar esse pão, quero consagrar esse cálice. Quero dizer, Senhor Deus, que não há alegria maior no nosso coração, Senhor. Não há alegria maior do que podermos participar desse momento, tendo convictos nos nossos corações que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós temos convicto que não há verdade mais pura e absoluta do que essa, de que Jesus nos comprou com alto preço na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nos ensina nesta ceia e em todas as demais que ainda vamos ter antes da sua volta. Nos ensina a amarmos uns aos outros, a amarmos, ó Deus, uns aos outros, nos preocupando, Senhor Deus, acolhendo uns aos outros e entendendo que a bênção do meu irmão faz parte da minha saúde espiritual. Senhor, nós queremos consagrar esse pão e esse cálice em o nome de Jesus. Amém. Onde posso me achegar? Você vai pedir. Não lembre-se do sofrimento de Jesus. Foi necessário. Foi. Para que hoje fôssemos libertos. Hoje não somos mais prisioneiros. Nós fomos libertos. Parai, sou para lá. Vem orar, Júlio. Vem. Pode comer. Pode beber. Beba. Faça isso agora. Além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Senhor Jesus, nós te adoramos neste momento. Amigos de Deus, Nesse ato que nós tivemos agora, Senhor, nós queremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tua igreja é aquela que te espera. Tua igreja é aquela que espera pelo seu noivo. Senhor Jesus, nós queremos dizer nessa manhã que nós te amamos, que nós somos o teu corpo, que nós somos a tua noiva, que nós somos teus, Senhor, porque tu nos compraste e pagaste um alto preço sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos dizer que a nossa vida é do Senhor. Nós queremos dizer que nós somos teus. Nós queremos dizer que tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ah, Senhor Jesus, nós almejamos e esperamos no dia em que nós receberemos as ceias de suas mãos, as mãos que foram crucificadas, as mãos que foram pregadas naquele madeiro, as mãos furadas serão aquelas que irá servir a ceia, a sua igreja, na boda do Cordeiro. Senhor, nós queremos dizer, Pai, que nós te amamos acima de toda e qualquer circunstância. Nós queremos te dizer, Pai, nessa manhã, que nós te amamos acima de toda e qualquer circunstância. Nós te pedimos, Pai, nos guarda e nos livra de tudo aquilo que nos afasta de Ti, mas que nós possamos, Pai, dia após dia, sermos mais sensíveis à Tua voz, sermos mais sensíveis ao Teu querer, ao Teu mover, ao Teu agir sobre as nossas vidas. Que a partir dessa ceia, nós sabemos que ela não muda nada em nossa vida, mas traz a nós a consciência daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Que com essa consciência nós possamos entender e compreender que fazer a Tua vontade, que fazer o Teu querer, deve ser para nós não uma obrigação, mas um prazer em fazer aquilo que é da Tua vontade. Senhor, nessa manhã abençoa cada um dos Teus filhos que aqui está neste lugar, e que nós possamos, Pai, no último dia, cantar o louvor da vitória, Senhor, e engrandecer o nome do Senhor nas bodas do Cordeiro. Essa é aquilo que nós almejamos como igreja, no nome de Jesus. Amém.
E amém. Graças a Deus, queridos. Nós vamos nesse momento ofertar. O gasofilacho já está aqui.